I've seen a glimpse of your heart. A billion years, still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? We sing you are the Lord. 'Cause you are the Lord Almighty. I've done it on the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Creation calls all to the Savior. We are alive for your praise. In earth and sky, no one is higher. 'Cause our God and one is you reign. Our God and one is you reign. You are the Lord Almighty. I've shining on the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares to you. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty. I've shining on the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares to you. Boa noite, a paz. Mais uma vez reunidos aqui para adorar o nome do Senhor. E eu queria trazer essa música que toca muito em mim. E eu queria convidar todo mundo agora, juntamente com a gente, a adorar o nome do Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. De
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós viemos para te adorar, Senhor. Espírito Santo, Tu és o nosso pão, Tu és o nosso respirar, Tu és o nosso alimento, Senhor. E nós te desejamos aqui nessa noite. Espírito Santo, Tu és a nossa companhia, Tu és o nosso amigo. Em nome de Jesus, esteja aqui, Espírito Santo. Nós queremos te buscar, queremos te tocar, Senhor. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Espírito Santo, esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. e esse é meu pão. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Estamos perdidos sem ti, Senhor. Não somos nada sem o seu amor, não somos nada sem a tua presença, Espírito Santo. Não somos nada sem ti, Senhor. Eu quero ler um versículo que se encontra em Hebreus 4:6. A parte principal que eu quero destacar é a parte A do versículo. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram suas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Mais uma vez. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Esse versículo fala muito comigo. E um dia eu estava muito cansado, muito desgastado, estressado com muitas coisas que tinham acontecido, com a minha vida, com a rotina. E esse versículo falou muito comigo, o Espírito Santo falou muito comigo através desse versículo, de que existe um descanso, existe um lugar e existe um Deus que é poderoso o suficiente para nos proporcionar tudo isso. E a próxima música que a gente vai cantar fala de um Jesus, de alguém que é muito forte, que as trevas não suportam a luz dele, que as trevas não suportam o nome dele. E a Bíblia relata vários casos de onde apenas o nome de Jesus expulsava muitas coisas e curava muitas pessoas. Então, vamos acreditar nisso, em que a gente tem um Jesus, a gente tem alguém que pode nos suportar, que pode nos ajudar e que nos dá o descanso. Esse descanso está disponível para que qualquer um entre nele. Me dá tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. As trevas não suportam, Senhor, ao ouvir falar do seu nome. Você tem Ele o tempo todo. Voz ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, O teu poder sobre as trevas vencerá.
trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. E nós temos esse nome todos os dias em nossas vidas. Nós temos o descanso disponível para a gente entrar todos os dias. Basta a gente querer e confiar. Amém. Graça e paz, queridos e amados irmãos, e que estão ao alcance da nossa transmissão, nesse domingo, já 20 de setembro de 2020. E para a glória do Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo, para ministrar a palavra. E hoje, especificamente, eu estou começando a terminar um projeto. Eu me propus fazer uma série de mensagens sobre a revelação da glória de Deus, e trabalhamos 10 ou 11 domingos, e eu queria fechar sobre um assunto que me veio ao coração muito antes de pensar nessa série sobre a glória de Deus, e ainda é sobre a glória de Deus, mas é o fechamento. Nós mostramos que a revelação da glória de Deus visa a redenção, tem a ver com a salvação, com os propósitos eternos de Deus. E há uns anos atrás, nas minhas leituras da Bíblia, eu percebi uma certa sequência de um tema no livro de Ezequiel, é que a glória de Deus foi se afastando. Ele teve visões de Deus, e a cada momento a glória de Deus foi se afastando mais e mais até desaparecer para sempre, ou de vez. E aquilo me deixou encucado. Eu queria saber o que é que levou a glória de Deus a se ausentar do povo dele. E então eu queria fechar essa série sobre a revelação da glória de Deus, trabalhando esse tema, né? Quando a glória de Deus se vai. E eu inicialmente pensei que eu simplesmente ia esboçar aqueles passos e fecharia o assunto, mas eu vi que iria ficar suspenso, porque a maioria de nós não temos muito conhecimento de o porquê Israel tem passado por tantas tragédias no cativeiro babilônico, depois nesse período, agora só em 1948 é que ele voltou a ser um Estado, durante a Primeira Guerra Mundial, aquele período crítico todo do Holocausto judeu ali na Europa. Por que tudo aquilo sobre o povo de Deus, sobre os judeus, sobre Israel? E então eu fui ver que no livro de Ezequiel tem a resposta para isso, e na Bíblia tem algumas dessas respostas, e é o que nós vamos trabalhar hoje. O texto base que nós vamos usar é o segundo livro dos Reis, capítulo 24, o capítulo inteiro. Hoje nós vamos ler Bíblia como nunca. Quem não leu Bíblia aí essas últimas 2 semanas, hoje vai preencher a lacuna. Segunda dos Reis, capítulo 24, é o texto que começa a mostrar o ministério de Ezequiel, embora ele não apareça aqui ainda, mas depois nós vamos conectar. Vamos lá, leitura? Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas.
Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés. Manassés era um rei anterior, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho, Joaquim, foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta, e era filha de Elnatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe e as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Veja que a coisa vai de mal a pior. Reinado após reinado, crimes, violência, rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, desobediência às profecias, às cerimônias, ao culto, uma sucessão muito grande. E isso, né, na época de Moisés, quem leu Deuteronômio 28 e 29, especialmente o capítulo 28, onde Deus fala das bênçãos e das maldições, ele falou sobre o que aconteceria se obedecesse e o que aconteceria se desobedecesse. E eles foram insistindo, insistindo, até que chegou nesse ponto onde Deus falou, chega.
Então, faz muito tempo que, fazendo as minhas leituras, eu me deparei com esse tema, a glória de Deus se ausentando. Isso me deixou intrigado e eu alimentei o desejo de estudá-lo um pouco mais aprofundado. Para compreender melhor as razões por que a glória de Deus se vai, como se foi nas visões do profeta Ezequiel, nós precisamos compreender o ministério de Ezequiel e o contexto em que ele vivia e ministrou. Ezequiel era um sacerdote cujo nome significa Deus fortalecerá. Ele se encontrava entre os judeus exilados que foram levados para a Babilônia entre a primeira e a última deportação. Então, naquela leva que Nabucodonosor levou 10.000 judeus, Ezequiel foi levado junto. Ele já estava na Babilônia quando Jerusalém foi destruída posteriormente. Ezequiel começou seu ministério público quando uma boa parte de Judá estava em cativeiro na Babilônia, antes já da destruição da cidade de Jerusalém. O propósito do ministério de Ezequiel foi o de manter diante da geração nascida já no cativeiro, no exílio, a memória dos pecados nacionais, dos pecados de Israel, que degradaram tanto a Israel. O capítulo 14, 22 e 23 de Ezequiel, ele fala o seguinte: contudo, haverá sobreviventes que se juntarão a vocês no exílio na Babilônia. Vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel. Eu, o Senhor, falei. Então, quando os judeus do cativeiro encontrassem com os judeus vindo da última batida contra Israel e a última destruição, eles se sentiriam até aliviados. Falaram, nós merecemos. Foi bem feito o que aconteceu conosco. O ministério de Ezequiel visava também manter a fé dos exilados, através de predições da restauração nacional, da execução de justiça sobre os opressores e a glória nacional sobre a monarquia de Davi, dos filhos de Davi, que seria um dia restaurada. Nesse período todo, a vocação de Ezequiel era pregar arrependimento aos exilados, lá no cativeiro, e aos judeus que ficaram em Jerusalém e em Israel, avisando-os que a destruição da cidade era certa se o povo não se arrependesse da sua idolatria. Ezequiel, lá no cativeiro, ainda avisava que o povo lá em Israel se arrependesse para que a cidade não fosse destruída. Ele achava que ainda era possível. Para quem já leu um pouco mais a Bíblia, lembra que Jeremias ficou entre aqueles mais pobres que o Nabucodonosor deixou. Ele levou a nata, a elite, e deixou só os mais pobres. Se você ler o livro do profeta Jeremias, vê que ele estava entre o povo, ele estava preso, era prisioneiro do rei de Judá, e o rei Nabucodonosor libertou ele e falou, se você quiser ir, nós vamos cuidar de você. Se você quiser ficar, nós vamos te dar toda a proteção. E ele escolheu ficar. Aliás, ele ficou na dúvida, se vai e se fica, e o capitão responsável por ele, então falou, então você fica, e deu uma indenização em dinheiro para ele, e ele ficou em Jerusalém, para trabalhar com o restante do pessoal que ficou. A diferença é que Jeremias ficou com a destruição e com os que estavam aqui, e Ezequiel estava lá, e os dois os dois tentaram evitar uma tragédia, mas o povo não estava disposto a ouvir. Então, nesse período, a vocação de Ezequiel era pregar arrependimento aos exilados no cativeiro e aos judeus que ficaram em Jerusalém, avisando que a destruição da cidade era certa se o povo não se arrependesse da idolatria, principalmente. Depois da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 597 a.C., o povo de Judá reconheceu tarde demais que havia merecido o castigo.
Daí, o ministério de Ezequiel passou a ser outro. Já não tinha mais Israel, já não tinha mais nação, Jerusalém estava destruída, né? O ministério dele passou a ser consolar os arrependidos e formar entre eles um grupo que um dia voltaria a Jerusalém para reconstruí-la, segundo a vontade divina, né? Como uma sede política e religiosa de um verdadeiro povo de Deus. Se vocês tentar juntar as peças, não é tão simples, mas dá. Lembra que Daniel e os amigos dele eram jovens da elite que foram levados, e chegou lá, Nabucodonosor deu a oportunidade deles estudarem, e eles acabaram se tornando da administração da Babilônia. 70 anos depois, Daniel ainda estava vivo e trabalhando, e orou para o povo voltar, porque a profecia dizia que o cativeiro ia durar 70 anos. Esdras e Neemias, que serviu na corte, voltaram, né, para reconstruir Jerusalém. Então, dá para juntar as peças, não é fácil, né? Vários daqueles profetas menores é desse período também, mas como os livros são espaçados, então a gente lê eles como Bíblia, a gente não consegue, assim, de pensamento do momento, montar um quebra-cabeça do todo, mas é possível, sim. Então, por que a glória de Deus na experiência de Ezequiel se foi? O primeiro capítulo do livro de Ezequiel, nós lemos ele há pouco tempo aqui, sobre uma das revelações da glória de Deus, e nós vamos dar uma passada aqui só para a gente relembrar e a gente nos situar, né? E lembrando que hoje eu só estou fazendo uma base, por que aconteceu essa tragédia toda e como foi que isso aconteceu e por que a glória de Deus se afastou de um modo que a gente nunca tinha, talvez, observado. Capítulo 1 de Ezequiel. Eu estou usando essa versão, nova versão transformadora, e se você estiver lendo uma versão mais conservadora, a gente sempre faz as contas. Ele fala no ano tal, no mês tal, e há uma diferença, por exemplo, do nosso calendário brasileiro, ou calendário cristão, né? O nosso ano começa em janeiro, o ano judaico começa, que seria mais ou menos entre o nosso mês de março e abril. É a Páscoa, quando eles saíram do Egito, foi o primeiro mês do ano do calendário judaico, dá entre o nosso mês de março e abril. Essa Bíblia aqui, ela já faz as contas e traz as datas como se fosse uma data do nosso calendário. Então, dá uma baita confusão se você não se situar direito. Então, por exemplo, aqui ele começa dizendo o seguinte: em 31 de julho do meu 30º ano, e aqui ele faz uma aplicação provável, porque a maior parte dessas versões comum fala que é o 30º ano do reinado da Babilônia. Usa uma data internacional. Ele aqui usa como se fosse o aniversário dele, tá? Do profeta Ezequiel. Em 31 de julho do meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, veja bem, Ezequiel já morava lá, né? Os céus se abriram e tive visões de Deus. Isto aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim, que nós lemos agora há pouco. Nabucodonosor levou ele preso. O Senhor deu esta mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, veja bem, ele estava lá no cativeiro, na casa dele, lá perto do rio Quebar. Olhei e vi uma grande tempestade que vinha do norte, aquelas tempestades de areia, que é comum naquela região e ali no Oriente Médio. Então, eles estavam acostumados a ver aquelas tempestades de areia e de vento que vem rodando assim, e o que ele viu estava parecendo com aquilo. Quando eu olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem, só que agora não era uma nuvem comum, né, de areia, de poeira, como ele estava acostumado. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. A âmbar era uma pedra mais ou menos cor de mel, eu mostrei aqui esses dias. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas.
Suas pernas eram retas, e seus pés tinham cascos como de bezerro, e brilhavam como o bronze polido. Veja bem, ele estava tendo uma visão, não era algo real, era no mundo espiritual, né? Que ele estava vendo uma visão espiritual. Debaixo de cada uma das 4 asas, vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinham 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente sem se virar. É como se fosse uma pessoa com 4 frentes. Então, se quer ir para cá, vai. Se quer ir para lá, vai. Para cá ou para cá. Não precisa virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Como é uma visão, essas coisas são simbólicas, representam alguma coisa que precisa ser interpretada. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres de cada lado, e com o outro cobria o corpo, com outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o Espírito indicava e se moviam para a frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Então, eram muito rápidos. Enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo, também mostrei esses dias aqui. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Então, digamos que a roda é assim, mas dentro dela tinha uma que girava ao contrário. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Aonde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres vivos se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estavam nas rodas. Acima deles, estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Nós vimos aqui, quando nós usamos esse texto, que isso seria como se fosse um piso, ou um teto, servia de teto para esses seres, mas era um piso que tinha alguma coisa em cima. Né? Acima deles estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, seria como se fosse uma plataforma, né? Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas dos outros, e as outras 2 asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim, Ezequiel, como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, como os gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Então, lá naquela superfície tinha alguém. Né? Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono bem alto, olha aí, no trono bem alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com resplendor.
estava rodeado por um aro luminoso, seria um reflexo, né? Como arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Essa era o que ele está descrevendo aqui. Ó. Isso, eu vi a glória de Deus, e isso que eu estou descrevendo era a aparência do que eu via, como eu podia descrever em linguagem humana. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, a glória do Senhor, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Levante-se, filho do homem, disse a voz, já estou no 2:1. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito Santo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. A sequência do texto aí mostra Deus reafirmando o ministério de Ezequiel entre esse povo duro, rebelde, e Deus falou, você vai falar, mas eles não vão querer te ouvir, mas você fala assim mesmo, quer ouça, quer não, eles precisam ter um testemunho de que homem de Deus, profeta de Deus, falou, eles não ouviram porque não quiseram, né? E eles vão fazer cara feia para você. Se você ler o texto, você vê que Deus usa essas expressões. Só estou parafraseando, mas ele usa essas expressões. Eles vão fazer cara feia, vão te encarar, mas eu tornei você mais duro do que eles. Pode bater de frente, porque é isso que você tem que fazer. O profeta Ezequiel, ele foi literalmente levantado e colocado de pé pelo Espírito de Deus que entrou nele. Ele se prostrou para adorar. Como ele era sacerdote, ele tinha uma noção da santidade de Deus, da presença de Deus, da reverência que Deus merecia. E quando ele viu, ele se prostrou e o Espírito Santo veio e falou, fica de pé que nós precisamos conversar. O chefe quer falar com você. Houve uma advertência divina para ele que não se tornasse ou agisse como o povo, assimilando a rebeldia que se tornara uma instituição nacional. No 2:8, Deus fala para ele o seguinte, ou Jesus, né, fala para ele, filho do homem, preste atenção ao que eu lhe digo, não seja rebelde como eles. Não seja rebelde como eles. Gente, você sendo quase que o único numa nação, ou um dos poucos na nação, que está querendo agradar a Deus, obedecer a Deus, e todo mundo querendo na sua cabeça, às vezes é mais fácil você se acomodar ou ficar quieto do que continuar desafiando. Jeremias foi preso, só não morreu porque livramento mesmo de Deus. E ele era sacerdote, tinha sacerdotes corruptos, sumo sacerdote corrupto, eles praticaram crimes odiosos, então Deus escolheu um sacerdote que também era profeta e Deus falou para ele, não é para você ser igual aos outros. Não seja rebelde como esse povo, né, e não haja como eles. Né. E aí, né, Deus deu uma mensagem na parte B do versículo, né, abra a sua boca e coma o que eu lhe dou. O mensageiro de Deus, o pregador, precisa ser alguém que primeiro come a palavra de Deus, assimila a verdade e se satisfaz com ela antes de transmiti-la ao povo. Tem uma frase que eu usei uma época no meu Orkut, quando ainda existia, o pregador da cruz precisa ser um crucificado. Um profeta de Deus precisa praticar a palavra de Deus antes de pregar a palavra de Deus. Antes de desafiar as pessoas para serem fiéis, ele precisa ser fiel.
Antes dele estimular as pessoas a praticar a palavra de Deus, ele precisa ser um praticante. E Deus falou isso para ele aqui ilustrativamente. Não seja como eles e coma a palavra que eu te dou. Do verso do capítulo 2:8 em diante, até o 3:4, é um bloco de assunto. Lembrando, aula de teologia que eu já dei várias vezes para vocês durante as pregações, quando a Bíblia originalmente foi escrita, ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Então, essas interrupções do capítulo 1 para o 2, do 2 para o 3, às vezes interrompem um assunto. Isso foi feito apenas para facilitar a gente localizar os textos, mas para exemplo de estudo, a gente nem considera isso. Então, aqui, por exemplo, eu estou indo do 2:8 ao 3:4, que é um assunto único que ficou interrompido na divisão aí. 2:8. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles, abra a sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo. Era aqueles rolos de pergaminho ou papiro onde se escrevia naquela época. Segurava um rolo. Que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. A voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo. Depois vá e fale ao povo de Israel. Primeiro coma e depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Lembra que isso aqui era uma visão, tá? Ele não pegou um rolo de pergaminho ou de couro e mascou. É uma visão, e na visão ele comeu. Ele recebeu e comeu. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Filho do homem, encha o seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida ele me disse, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Depois, Deus volta a reafirmar a verdade sobre a condição do profeta, do pregador e a palavra. Primeiro se alimente, primeiro experimente, viva isso e depois passe para frente. Né? Então ele acrescentou, filho do homem, primeiro deixe que as minhas palavras entrem fundo no seu coração. Essa é a expressão que usa essa versão. Entre fundo no seu coração. Ouça-as com atenção. 3:10 aí. O desagrado de Deus com Israel a essa altura era tão grande que Deus, inclusive, não usou uma expressão que é muito comum em todos os livros proféticos, inclusive no livro de Ezequiel, que é chamar Israel de meu povo, ou meu povo Israel. No verso 11, Deus fala o seguinte, falando para ele comer a palavra e depois transmitir. Depois vá a seu povo. Deus havia prometido que ia rejeitar, que estava varrendo eles da sua memória, e falou, vá ao seu povo, no exílio, e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, faça isso, quer eles ouçam, quer não. As experiências se seguiram, num mover do Espírito muito grande e muito forte sobre o profeta Ezequiel. No momento da contemplação da glória divina que ele estava tendo ali, é seguido pelo ministério ativo. Ele para de ter visões e Deus manda ele trabalhar. E deve ser assim na vida. No qual o profeta, pelo impulso do Espírito Santo, prega aquilo que viu e ouviu a um público onde Deus determina que ele vá e faça. E nem sempre a gente vai ou faz aquilo que a gente gostaria, mas se Deus manda, o profeta, o pregador, tem que fazer. Ezequiel não estava em si mesmo à vontade e nem satisfeito, mas ele, em certo sentido, ele estava amargurado em ter que enfrentar aquele povo rebelde, mas a mão de Deus era forte sobre ele, que não deixou alternativa. O verso 3:14 fala isso. Do 12 ao 15 aí do capítulo 3, em seguida o Espírito me pôs em pé, e ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim, naquela plataforma lá, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Para um judeu, nesse contexto aqui,
quando falava de habitação, estava dizendo o templo. A melhor colocação era o templo. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas debaixo deles. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abib, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Já apareceu aqui no capítulo 1, verso 1, e agora aqui no 3,15, esse rio Quebar. Ele morava ali perto, os judeus estavam ali perto. O rio Quebar é um grande canal que irrigava a parte oriental da cidade de Babilônia. E é provável que os judeus, os cativos israelitas, estavam sendo usados para completar a construção desse canal. Eles moravam na beira do canal porque eles eram escravos e estavam construindo o restante do canal. E Ezequiel estava entre esses cativos. Depois de 7 dias, Ezequiel recebeu a primeira mensagem. Daquela visão lá, ele foi lá para o meio dos cativos, e depois de 7 dias, ele ficou atordoado, abobado, sem saber, sem ter muita noção, e não tinha nenhuma outra revelação, até que depois de 7 dias, ele recebeu a primeira mensagem, e nessa mensagem Deus o constituiu como atalaia de Israel, com as devidas responsabilidades desse cargo. Atalaia é aquele guarda da muralha, né? Igual no tiro de guerra, por exemplo, tem aquela casinha, né? E o guarda fica lá e ele é responsável por proteger. Se vier qualquer coisa, nos presídios, naquelas cidades antigas, tinha aquelas muralhas e tinha, né, aqueles postos de vigia, e o atalaia ficava ali. Se ele percebesse uma movimentação estranha, ele tocava a trombeta e as outras autoridades eram convocadas, os soldados, a proteção era levantada imediatamente. E então, a primeira nova revelação de Deus ali foi, Deus constituiu Ezequiel como atalaia para a nação. 3,16, depois de 7 dias o Senhor me deu uma mensagem: filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel, ou atalaia. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se você seguir a sequência aí, Deus fala das responsabilidades. Se um ímpio pecar e eu falar para ele que ele vai morrer, e se você avisar ele e ele não se arrepender, problema dele. Mas se você não avisar e ele morrer, ele morre pelos pecados dele, mas eu vou cobrar a alma de você. Se um justo estiver fazendo coisa boa e eu falar que ele vai viver, e ele agora achar que está assim como lá em cima e começar a fazer besteira, ele vai morrer por causa do pecado dele. Se você não advertir, ele morre pelo que ele fez, mas eu vou cobrar a alma dele de você. Então, quando eu falar, você avisa. Né? Era uma missão igual o atalaia lá, igual o guarda lá na muralha. Se alguém atacasse a cidade sem ele perceber, todo mundo ia culpar ele, a responsabilidade era dele. Se ele avisasse e ninguém prestasse atenção, ele sofreria as consequências, mas a responsabilidade era de quem não reagiu. A mão do Senhor veio sobre mim, 3,22. E disse, levante-se e vá até o vale, e eu falarei ali. Então Deus falou, você está aqui na beira do rio, vai lá no vale que eu quero falar com você. Levantei-me e fui até o vale. E ali vi a glória do Senhor, olha aí. Ele viu novamente a glória do Senhor, como na primeira visão junto ao rio Quebar, e prostrei-me com o rosto no chão. O ministério aqui do profeta, e também atalaia, irá iniciar-se com uma nova visão da glória de Deus. E o começo das simbologias que Ezequiel usa para dar ao povo a interpretação daquilo que Deus quer. É mais ou menos como se fosse um teatro. Ezequiel foi o profeta que mais usou figuras teatrais para ilustrar. Ele se tornou um modelo. Deus falava e ele interpretava a cena. A Bíblia de estudo, chamada Deike, ela cataloga 25 pantomimas ou peças teatrais do profeta Ezequiel no livro. 25 mensagens que Deus deu e ele foi usado para representar simbolicamente o recado para o pessoal entender. E numa dessas, por exemplo, a esposa dele ia morrer e ele não podia chorar, não podia lamentar,
para o pessoal perguntar, mas por quê? E ele ia explicar. Porque a coisa mais preciosa da vida de vocês vai ser tirada de vocês e vocês não vão poder chorar. Os românticos nessa hora choram, né? Aí não dá, né? Mas o ministério, às vezes, tem essas funções difíceis. A primeira visão que ele teve foi concedida para vocacionar, para chamá-lo para o ministério de profeta, para que ele obedecesse a Deus mais do que aos homens. Essa segunda visão foi concedida para consolar esse homem, que agora havia recebido o encargo difícil de levantar a única voz a chamar o povo para o arrependimento, né, no meio de um povo que ainda estava pensando que Deus devia restaurar a sua sorte, sem nem mesmo haver arrependimento da sua parte. Tem um capítulo no livro de Jeremias, entre as duas viagens de exílio, que um profeta falso chegou para os sacerdotes e outras autoridades de Israel, e Deus tinha mandado Jeremias fazer um canzil, uma canga, e colocar no pescoço e falar para eles, olha, Deus está colocando uma canga no pescoço de todas as nações. E aí um profeta, Mequetrefe, se levantou, pegou a canga do pescoço de Jeremias, quebrou, e falou, assim diz o Senhor, em poucos anos, em poucos dias, eu vou quebrar o poder de Nabucodonosor e vou trazer todo o meu povo de volta. E Jeremias saiu caladinho. Aí Deus falou para ele, vai lá e volta e fala para ele que em vez de canzil de madeira, agora eu vou colocar canzil de ferro. E você, porque profetizou mentira, você morre esse ano. Isso era o mês 4, no mês 7 o cara morreu. Então havia esses mequetrefe, ensinando bobagem, falando que o cativeiro não ia durar, logo passava, que Deus amava Israel, que Deus já tinha até se arrependido de ter feito isso, e Deus falou, não é assim. O que eu falei vai se cumprir, e você tem que dar esses recados. 3:24, então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, vá para a sua casa e tranque-se dentro dela, disse Deus para ele, né? Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei sua língua se prender ao céu da boca, para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá, assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar não ouvirá, pois são um povo rebelde. Outro sinal, né, outro teatro. Ele ia para dentro para sua casa, Deus mesmo ia amarrá-lo, ia colar a língua dele no céu da boca, ele não ia poder falar, só ia poder falar quando Deus mandasse. E as pessoas iriam querer saber, vem cá, você é profeta, o que Deus tem para nós? Eu não vou deixar você falar, você não vai falar por mim, a não ser que eu ordene que você fale. Quem ouvir, ouça. A responsabilidade individual do ouvinte da palavra de Deus é um dos pontos mais destacados do profeta Ezequiel e do evangelho inteiro. Pregar o evangelho é função da igreja. Ouvir e dar atenção é responsabilidade do pecador, tanto de dentro quanto de fora da igreja. Ensinar a palavra, mostrar a verdade, é nossa responsabilidade. Mas ouvir e acatar é individual, sempre foi, sempre será. Como um sacerdote que era, Ezequiel temia a contaminação cerimonial pela comida imunda, né, proposta numa outra dramatização que Deus deu para ele que ele fizesse. Se você ler agora com mais atenção o livro de Ezequiel, você vai ver que há muitos detalhes ali no livro que só um sacerdote daria atenção àqueles detalhes, por causa das cerimônias que eles lidavam, ele sabia tudo daquilo. Aqui, por exemplo, no capítulo 4, 14 e 15, né, Deus falou para ele, você vai fazer a seguinte peça para eles. Você vai pegar cevada, coisas para fazer pão,
e vai fazer o pão e vai usar como combustível para assar fezes humanas. Aí Ezequiel arrepiou, fala, não, Senhor, por favor, eu sou sacerdote, eu nunca comi nada impuro e imundo, e eu não posso exercer meu ministério se eu ficar imundo. Aí Deus falou, tá bem, então em vez de fezes humanas, você vai usar fezes de animal. E as pessoas vão perguntar, mas que porcaria é essa que você está fazendo? Você vai dizer para eles, é porque vocês ainda vão comer um pão imundo no cativeiro por causa de tudo que vocês estão fazendo. Está aí no verso 4, 14 e 15. Então disse, ó soberano Senhor, jamais me contaminei desde a infância, nunca comi coisas mortas por doença ou despedaçados por outros animais, nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse, em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. Para um judeu, gente, isso aqui é uma coisa muito humilhante. Né? Os meninos da tribo sacerdotal, eles são criados com uma pureza moral e cerimonial extrema, porque quando eles completar 30 anos, eles entram no ministério. Né? E quando eles completar 50 anos, eles saem do ministério. Então eles passam até os 30 anos se preparando para ser um sacerdote à altura. Então eles nunca tocam em nada imundo, é um cuidado todo especial. E depois dele já velho, Deus chama ele e fala, você vai fazer isso para o pessoal entender o que eles vão passar no cativeiro. A centralidade de Jerusalém é uma outra coisa muito interessante que aparece aqui. No capítulo 5, versos 5 e 6, Deus fala assim, ó, assim diz o Senhor soberano, esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos, e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer os meus estatutos e decretos. Geograficamente, Israel está no centro do mundo. Se cruzar uma linha do Polo Norte para qualquer lugar do planeta, todas elas cruzam Israel. Deus colocou cada nação do mundo e Jerusalém e Israel sendo o centro, para qualquer direção que mexer, Israel fica central. Isso já é propósito eterno de Deus, para ela cumprir uma função, mas eles nunca fizeram. Jerusalém, por exemplo, é uma cidade em cima do monte, né, do Monte Sião e naquelas montes lá. Lá não tem aeroporto, lá não tem porto, lá não tem uma grande rodovia, mas todos os dias que você abrir o jornal, que você ligar a televisão, você vai ver uma notícia falando de Jerusalém. Qualquer outro lugar do mundo fala ou não fala, de vez em quando tem notícia. Jerusalém você vai escutar todos os dias, qualquer dia que você ligar o rádio, que você ler o jornal, você vai ouvir uma citação de Jerusalém. Por que será? Faz parte dos propósitos eternos, da centralidade de Deus. Deus anuncia um castigo inédito e que semelhante jamais ocorrerá novamente, devido às práticas de idolatria e pecaminosidade do povo de Israel. O único lugar que aparece outra coisa semelhante é no dilúvio. Depois que passou, Deus falou para Noé, o que eu fiz aqui eu nunca mais vou fazer. O mundo nunca mais será destruído por água. E aqui Deus está anunciando um castigo para Israel que vai acontecer essa vez e não vai se repetir, porque a dose é cavalar. 5:8. Portanto, eu mesmo, o soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos quatro ventos os poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram o meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Então, quando a gente olha a história de Israel, a gente fica com o coração, mas por que o pessoal falou tão mal? Por que fizeram eles sofrer tanto? É justiça divina. Quando Deus quer exercer justiça, Deus tem os meios dele. Não está todo mundo trancado em casa há 6 meses?
Para Deus exercer justiça nas nações, Ele não precisa de uma bomba atômica, Ele não precisa de superaquecimento do sol. Ele tem os meios de botar todo mundo nos eixos, de frear o mundo. Ele tem como fazer e Ele faz quando Ele entende que precisa fazer. E é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos passando. O capítulo 6 descreve a gravidade da idolatria nacional, que atraiu a fúria e a punição sobre a nação como um todo. Eu vou ler só uma parte e nós vamos parar com o final desse texto. E na semana que vem eu vou mostrar o outro lado que Ezequiel viu, de coisas que nem ele sabia como sacerdote. Mas olha o que está descrito, que Deus fala sobre as práticas erradas, pecaminosas de Israel. 6:1. Recebi outra mensagem do Senhor. Todas as mensagens de Deus para Ezequiel, ele foi catalogando por data, por sequência. Se você olhar, ele fala, recebi mais uma, foi dia tal, elas têm sequência cronológica. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Veja, isso aqui aconteceu entre a primeira e a segunda leva de cativeiro. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas e aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruirão os seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e os lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação. E destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados, e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres, e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição, e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Uns poucos vão sobreviver e ser espalhados no mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim, reconhecerão quanto me entristece seu coração infiel e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falava a sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Só para, digamos assim, um spoiler, depois do cativeiro babilônico e da restauração, os judeus ainda sofreram muitas calamidades e ainda passam por momentos muito difíceis. Mas você achar um judeu ou um israelita idólatra, é mais fácil você achar diamante. Isso aqui curou eles como nação. O que eles passaram, o que eles sofreram por causa da idolatria. Inclusive hoje, essas romarias que os cristãos fazem lá na Terra Santa, eles só pegam o dinheiro dos turistas, mas aquilo lá para eles é uma coisa tão profana, uma coisa tão... valeu de uma vez por todas. Eu quero fazer uma aplicação hoje sobre essa parte que nós falamos. Isso aqui é uma base para domingo que vem e para o outro domingo. Vamos fechar isso com 3 séries, eu espero. Gostaria de fechar com 3, mas espero não ir além dela, mas acho que com 3 dá. Mas eu vou fazer uma aplicação prática de cada uma delas. Primeiro, Deus falou a Ezequiel por meio de visões. Foi uma revelação da grandeza, do caráter de Deus, para que ele visse o que estava no coração e na mente de Deus. Segundo, o profeta falou ao povo a respeito do que ele viu de Deus. E também anunciou
as mensagens que Deus deu e até teatralizou para as pessoas entenderem exatamente o que é que Deus estava querendo transmitir. Terceiro, ele ensinou que cada um é responsável pelos seus próprios pecados e que todos devem se arrepender e renovar no seu íntimo, no seu coração, o seu relacionamento com Deus. Não tem essa de a minha igreja, a minha nação, nós somos assim, não. Deus vai acertar com cada um, embora ele possa punir uma nação, possa punir uma igreja, possa disciplinar, mas cada pessoa individualmente responde pela sua fé, pelos seus atos, pelo seu culto diante de Deus. 4. Ezequiel esperava que a própria nação de Israel começasse a viver uma vida nova na presença de Deus. Inclusive, ele começou a trabalhar para preparar as pessoas para continuar crendo em Deus e um dia serem restaurados como nação e eles poderem voltar a cultuar. Ele fez isso, Daniel fez isso, né? Vários dos homens de Deus. Você vê, por exemplo, que Esdras era muito piedoso, que Neemias era muito piedoso, Esther, lá no cativeiro também, Esther era do cativeiro, né? Ela inclusive casou com um dos reis da Pérsia, que assumiu o lugar do reino da Babilônia, né? E era uma mulher muito piedosa, o tio dela que cuidava dela, o primo dela que cuidou dela, que criou ela, eram pessoas muito piedosas. Então esse trabalho de Ezequiel, de pregar e de chamar o povo ao arrependimento, surtiu muito efeito. Quando Deus chamou o povo para voltar, tinha muita gente pronta, arrependida, disposta a reconstruir uma nação realmente fiel. A igreja, nós hoje, estamos sendo advertidos sobre a necessidade de viver em santidade e nos preparar para a volta de Jesus, que está cada vez mais perto. Não é tempo mais da gente fazer planos de longuíssimos, né, prazos, e viver como se nada fosse acontecer. Nós precisamos estar alerta. 22, 12 a 16 de Apocalipse. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um. Olha a questão da individualidade. A cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da Nova Jerusalém, né, ficam os cães, ou seja, pessoas imorais, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Então, Jesus é o cumprimento das profecias de Ezequiel. O Israel restaurado, né, igual nós vimos semana passada, nos 2 últimos domingos, né, a glória de Deus e o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Você vê que no final do capítulo de Ezequiel, ele descreve um templo num território sagrado, ele dá até as medidas. Aquilo lá vai ser construído na terra durante o milênio para quem é terráqueo. Nós seremos outra classe. Mas para quem ficar aqui e para quem for viver a eternidade como seres humanos, vai ter aquele templo, o culto a Deus vai ser restaurado, as nações vão comparecer para adorar e glorificar a Deus, a nova Jerusalém está no alto, e nós hoje temos a oportunidade de entrar na nova Jerusalém pelas portas, observando a nossa vida, observando a palavra de Deus, e assim como Deus levantou Ezequiel para chamar o povo ao arrependimento, Jesus falou, olha, eu mandei o meu anjo revelar isso para a igreja, para vocês não serem pegos de surpresa. Então, meus queridos, é tempo de andarmos em santidade, de mantermos uma vida sábia, uma vida sóbria, equilibrada, né, praticarmos o que nós cremos, porque nós, além de testemunhar do Evangelho, imagina a gente pregar para os outros e depois a gente mesmo não ir, por não ouvir a palavra. Pai Santo, nós oramos ao Senhor com gratidão.
E ao olhar a história de Israel, como nós vimos hoje na tua palavra, nós vemos o quanto o pecado é terrível e quantas tragédias isso pode ocorrer a uma nação, a um povo. E quanta destruição por causa da atitude de autoridades, mas também de pessoas individualmente. Nós hoje somos o novo Israel de Deus, somos o povo de Deus, chamado para testemunhar da graça e da glória do Senhor. E nós estamos, provavelmente, sendo a geração que vai participar do arrebatamento. E nós queremos, Senhor, estar prontos, estar preparados. Quem sabe eu esteja aqui como um atalaia, pregando duro, falando coisas que a maioria das pessoas não querem ouvir falar de pecado, de arrependimento, de mudança de atitude, de crer em Deus, de adorar a Deus. Eles querem ouvir sobre prosperidade, bênçãos, crescer e ficar rico, ficar importante. Mas o Senhor nos chama para andar em santidade e intimidade com o Senhor, e nós valorizamos isso. Pedimos intrepidez do Seu Espírito Santo, não só para pregar, mas para vivermos isso que nós cremos. Nós abençoamos cada pessoa ao alcance dessa transmissão. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós e que inspirou a própria Escritura Sagrada e nos inspirou para ministrar essa palavra, produza nos nossos corações arrependimento e mudança de conduta. Eu oro, eu abençoo a Igreja Monte das Oliveiras, abençoo cada pessoa e cada família que está nos assistindo e nos acompanhando através da transmissão online. Deus, abençoe-os, prospere-os, aqueles que estão em situação vacilante, em dúvidas, com um pé na igreja e outro no mundo, usando até a pandemia como desculpa para a negligência. Desperta o Senhor Deus para uma atitude de tomada de posição ao lado do Senhor. Nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de bênçãos, mas acima de tudo, de manter o nosso coração convicto de quem o Senhor é e do poder que a Tua palavra tem. Eu oro, eu abençoo e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa, não.